Aqui no estúdio hoje a gente debate jornalismo e democracia. Estamos hoje com o Tiago Dominici, editor e repórter da Agência Pública, e Maria Tereza Cruz, editora e repórter da Ponte Jornalismo. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Obrigado pelo convite. Muito obrigada pela presença. Hoje acontece um grande ato à noite, às 7 horas da noite, que é realizado por jornalistas e entidades sindicais da sociedade civil. Esse ato em defesa da liberdade de imprensa, do jornalismo e da democracia. E para afirmar justamente a importância da atividade jornalística, inclusive como pilar da democracia. E no momento que o jornalismo e jornalistas, as pessoas jornalistas, estão sendo atacados. Seja pelo presidente da República, quando se nega, inclusive, a dar entrevista, dizendo que os grandes jornais não estão publicando o que ele quer, então ele não vai dar entrevista. Seja pelo Congresso, que nas duas vezes que aconteceram audiências públicas, inclusive com membros do Intercept, com Glenn ali presente, atacaram, tentaram criminalizar o papel do jornalismo e a ação do jornalista. Como que vocês veem o fazer jornalismo hoje? Existe um certo tipo de ameaça ao jornalismo nesse momento? Existe uma... Eu posso começar? Pode, por favor. Existe uma ameaça simbólica em curso e uma ameaça real com essas atitudes que você muito bem pontuou. Antes da gente entrar, eu e o Thiago estávamos assistindo o primeiro bloco e eu acho que esse episódio da Lava Jato, trazido pelo Intercept e agora com outras mídias caminhando junto, parceiras, Folha, UOL, a Pública, enfim, eu acho que ele é muito emblemático desse momento. Quando surgiu a Vaza Jato, o que começou-se a discutir? Não os crimes cometidos pela Força-Tarefa. Começou-se a discutir a veracidade da informação, ou seja, foi colocado em xeque a questão dos procedimentos jornalísticos que levaram à Lava Jato. E a gente tem visto o acirramento desse discurso, dessa polarização. As redes sociais, Thalita, na minha visão, também é muito curioso, porque elas são o mocinho e o bandido. Sim, com certeza. Eu vejo isso. Mas elas imprimiram essa proximidade do leitor, do telespectador, do ouvinte, com as pessoas, conosco, jornalistas. E se por um lado, eu acho que há um lado de fortalecer, de disseminar a informação, de fortalecer a democracia por causa da disseminação de informação, ela, por outro, você não está conseguindo muito separar o joio do trigo. Sim. E os discursos de ódio que emergem disso, Sim. Eu sou jornalista já há 16 anos e acho que nesse processo de vivência da profissão eu nunca me senti tão vulnerável como profissional. Até pelo trabalho que a Pública faz, que é cobertura de jornalismo focado em direitos humanos. Sim. E falar de direitos humanos hoje é uma coisa que parece que virou um problema, quase, né? Então, assim, a gente de fato tem sido atacado nas redes, mas a gente tem também nossas precauções, segurança digital e etc. Eu acho que o evento do Glenn hoje é um evento justamente para fortalecer a importância que o jornalismo tem na sociedade brasileira. Sim. O jornalismo é um pilar da democracia. Eu acho que quanto mais a gente ser didático em relação a isso, melhor para a sociedade. E o que a Maria Tereza falou é isso. Eu acho que esse pilar do jornalismo democrático ele tem sido atacado, chancelado inclusive pelo presidente da República, o que é um grande problema. Sim. Então, assim, acho que o Glenn hoje vai fazer uma fala provavelmente nesse sentido e a Pública estará lá. A Ponte também. A Ponte também. Porque eu acho que é um momento de união também do jornalismo, Eu acho que a gente precisa estar junto, enfim, justamente para enfrentar esse processo que tem se passado no país. Sim. Especialmente o jornalismo investigativo, que vocês fazem com tanta maestria, tanto a Ponte quanto a Pública. Nesse momento das redes sociais, inclusive, nessa era das fake news, ele se torna mais necessário? Qual é a relevância do jornalismo investigativo nos dias de hoje? Eu acho que sempre foi relevante, Sim. mas... Concordo, sempre foi. Mas é muito importante a sua pergunta. Eu estava conversando um dia desses com um grupo de amigos sobre as cortinas... Eu vejo dessa forma, tá? Sim. As cortinas de fumaça que o presidente Jair Bolsonaro lança a cada absurdo que ele fala. Sim. E se por um lado o pessoal que cobre Brasília não pode ignorar, por outro, fica-se uma semana falando que ele ofendeu, que foi uma coisa grave, claro, mas que ofendeu a esposa do presidente da França, depois que ele falou um absurdo da ditadura. Vocês entendem? Vocês percebem como fica uma cobertura de cortina de fumaça? É uma cobertura reativa, que eu chamo.
e não propositiva. E eu acho que o jornalismo investigativo ele vem justamente para sanar essa questão da reatividade. Sim. Então, vamos propor pautas e discutir aprofundadamente esses temas. No caso da ponte, a gente tem o foco também na cobertura de direitos humanos, mas sob a ótica, sob dois aspectos, né, segurança pública e sistema de justiça. Então, tentar trazer para a discussão, para o debate, a qualificação de dados, de informações e de histórias. Sim. Então, na era das fake news, sim, é fundamental... a gente ali está passando. É fundamental que a gente tente trazer o debate qualificado e também entender que a gente muitas vezes fica nas nossas bolhas, né? Sim, com certeza. E a gente tem debatido internamente como também conversar, acessar. Porque se a gente está falando em democracia e jornalismo, a gente também está falando de acesso, né? Exatamente. Sim. Então, como sair... A missão da ponte nos últimos meses tem sido justamente isso. Se aproximar de setores que, de repente, estão um pouco perdidos. Porque a verdade é que está todo mundo meio perdido, né? Sim. Dizem que quem não está perdido é porque não está entendendo nada. Não está entendendo nada, exatamente. Então, trazer, por exemplo, a gente na cobertura de segurança pública, muitas vezes somos injustamente acusados de ser contra a polícia. Certo. E eu sempre costumo dizer, eu falo, gente, a gente não é contra a polícia, a gente é contra a polícia em desvio de função. Sim. Então, vamos trazer esses policiais para dialogar com a gente, por exemplo, né? Claro, sim. Eu acho que, assim, em relação à pública, especificamente, o jornalismo que a gente faz, ele é um jornalismo de profundidade. Sim. A gente leva bastante tempo para fazer a apuração das reportagens, justamente porque a gente quer diversificar todas as fontes, trazer o contraditório sempre. Mas a gente tem um foco claro, a gente está fazendo cobertura de direitos humanos. A gente quer tratar dos ribeirinhos da Amazônia, da questão indígena, que são coberturas que, em tese, a grande imprensa tem mais dificuldade de fazer. Não vou entrar no mérito do que não fazem, mas a gente faz isso porque a gente percebe que é uma demanda da sociedade ter esse tipo de informação qualificada. E a gente segue fazendo isso, assim, a gente está com um projeto agora de cobertura da Amazônia, que depois eu acho que até posso falar um pouco melhor. A gente já está falando um pouquinho sobre a ponte pública, a gente já pode falar agora. Mas é isso, você vê, a Amazônia hoje está na pauta pública, né? E a pública cobre a Amazônia já desde 2011. Sim. Então, assim, todos os processos de conflitos que acontecem naquela região, a gente está a par já há muito tempo, já vem denunciando há muito tempo, né? Então, o que está acontecendo agora não chega a ser uma novidade para a cobertura da pública, mas é uma novidade para muita gente. E aí eu pego o gancho do que ela falou, que é romper a bolha. Como é que a gente rompe essa bolha e faz chegar essa informação para mais gente, né? Sim. Porque, inclusive, essa bolha dos direitos humanos, ela é difícil de ser rompida nesse momento, porque existe esse discurso de que direitos humanos são para bandidos, para né? humanos direitos, né? Exatamente, para humanos direitos. Então, é muito difícil romper essa bolha. Quais as estratégias que vocês têm usado para isso? Bom, eu estava falando, né, de uma delas, que é justamente trazer... Eu tive uma conversa, não tem muito tempo, com o pessoal da Comissão Arnes. Não sei se vocês já ouviram falar, né? Que reúne especialistas de várias áreas, sociologia, direito, tudo mais. E o ex-ministro Bresser Pereira estava lá. Ele teve uma fala esse dia, na nossa conversa, que eu achei muito legal. Ele falou assim, está muito radicalizado. De certa forma, dos dois lados, né? Sim. O campo conservador, o campo progressista. Aonde que a gente consegue tangenciar? Porque não é possível, né? Quando a gente está falando de direitos humanos, a gente está falando de direitos do ser humano. Exatamente. E todo mundo é ser humano, né? Então, como que a gente consegue encontrar pontos de encontro entre essas duas polarizações? Pelo menos esse é o caminho que a gente está fazendo. E aí eu vou usar o exemplo prático. A gente tem hoje, em curso, um movimento gigantesco dentro da área de segurança pública, que são os policiais antifascistas. Que são pessoas de dentro da corporação, seja a Polícia Civil, seja a Polícia Militar, que estão debatendo nacionalmente o porquê a polícia ficou tão violenta, a questão da desmilitarização da polícia, sim, que é uma pauta muito cara para a ponte também, mas falando de dentro. Então, a gente tem trazido esses caras para dialogar com a gente, em forma de artigos. Então, escreva no seu lugar de fala, né? Use desse espaço, em forma de reportagens que a gente os utiliza como fonte. Por que eu estou dizendo isso? Porque você está falando com a pessoa que é de direito, que é da categoria, sim, só que tem um discurso
mais moderado, vamos dizer assim, que de certa forma está no campo progressista, mas que consegue criar uma linha de diálogo com o pessoal do campo conservador. Então, esse tem sido um investimento. O outro é tentar, mas isso a Ponte sempre fez e continuamos, tentar olhar para onde ninguém está olhando. O caso é bem emblemático, que a gente foi do nosso furo da semana passada, da irmã do sequestrador do ônibus do Rio de Janeiro. A gente tem a imagem, inclusive, dessa reportagem. Vocês entrevistaram, vocês conversaram com a irmã do sequestrador que foi morto e tudo sendo transmitido pela televisão. Pela televisão, foi aquele episódio lamentável, né, do Rio. Lamentável porque é uma vida, né? E a gente não pode comemorar a perda de uma vida, que foi o que o governador Wilson Witzel fez. Mas veja bem, o Witzel, ele tem feito, né, um discurso belicoso, um discurso violento e praticado, né, isso, com os caveirões aéreos e tudo mais. E aí a galera cobriu, como você disse mesmo, né, ao vivo, a execução do cara pelo sniper. E aí a coisa saiu, teve a cena da mãe dele chorando, que é terrível. Mas aí a gente falou, pera lá, quem era esse cara? Ninguém se preocupou em saber quem era esse rapaz. Tudo bem, ele tinha sequestrado um ônibus, ninguém está dizendo que é correto você sair e sequestrar um ônibus. Mas vamos entender o que levou ele a isso. E realmente, um quadro depressivo, um sofrimento de racismo, da antinegritude durante anos, de um não reconhecimento, de uma dificuldade de identificação, de representatividade. E a gente conseguiu falar com a irmã dele, a Carolina Moura, repórter da Ponte lá no Rio, e bombou. E por quê? Porque é isso, a gente olhou. E se você for ver, é uma reportagem simples, é uma entrevista. É abrir os ouvidos e o microfone para a irmã para a Tainá, irmã dele, contar a história do William, que foi tão invisibilizado e criminalizado, né, por outro lado. Sim. Porque aí ficou naquela coisa do Fla-Flu. Não tinha que matar, porque se não mata, e aí você não consegue... Se discutiu muito a estratégia de segurança pública e não, de fato, quem era aquela pessoa. O que levou. Sim. Aí a gente vai ver o outro episódio que teve recentemente aqui em São Paulo, que também repercutiu, do espancamento do adolescente de 17 anos. Um menino que foi abandonado pela sociedade em vários níveis, que passou por uma série de violências até chegar nessa violência. Sim. Aí você tem os dados do Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, que também divulgou essa semana no lançamento do Comitê Paulista de Prevenção de Homicídios a Adolescentes, que é isso, a morte é o resultado final de uma série de violações sociais, familiares, enfim, que essa criança, esse adolescente passa. Então a gente tem tentado ir além, tentar furar a bolha nesse sentido, de olhar para onde ninguém está olhando, fugir um pouco da cobertura factual. Às vezes a gente tem que fazer, né? É claro, importante também. Exatamente, mas tentar ir além. Sim. No nosso caso, uma das missões da pública é a democratização da informação. Então, óbvio que romper a bolha é um processo, não é algo dado, você tem que ir na tentativa e erro muitas vezes, mas a gente tem algumas estratégias já estabelecidas há algum tempo. Somos uma agência de jornalismo, então todo o nosso conteúdo pode ser republicado por qualquer veículo de comunicação do Brasil. Sim. Basta seguir as regras de republicação. E nesse processo a gente tem pelo menos 700 republicadores no país, é muita coisa. Sim. Vai de Folha, UOL, Revista Exame, vocês aqui que passam nossos vídeos, até agradeço publicamente. Então, assim, essa é uma das estratégias, mas só isso não basta, né? Eu acho que dentro do processo jornalístico hoje, a gente tem que pensar menos no furo, no vamos dar sozinho e vamos colaborar. Eu acho que a urgência da colaboração jornalística é uma temática que precisa ser mais discutida entre os veículos de comunicação. Então é isso, fazer uma parceria com a Ponte, como o Intercept tem feito, de chamar outros parceiros para olhar os dados da Vaza Jato. Você dá amplitude, você traz mais credibilidade para esse conteúdo, né? Então, acho que são caminhos que a pública tem seguido. Estamos longe do ideal, mas estamos nesse processo. Agora você falou sobre essa questão da vulnerabilidade, de você estar se sentindo vulnerável nesse momento. E vocês trabalham com pautas que é isso, elas são de amor ou ódio. A questão da segurança pública, que inclusive é usada hoje pelo governo, a segurança pública, como a solução de todos os problemas do Brasil. Essa questão da reforma agrária, da luta pela terra, também é uma questão que os ânimos são aflorados. Vocês sentem que
que é difícil falar sobre esses temas, que existe uma reação muito raivosa nesse momento em relação a esses temas e que vocês sofrem ataques por isso? Como que tem sido ser repórter e editar e publicar esse tipo de material nesse momento? Eu acho que sempre é complicado, né? Ninguém gosta de ser atacado, mas eu também acho, vou aqui fazer uma provocação, eu também acho que é um termômetro de sucesso isso. Sim. Quando lota de, eu brinco que quando lota de hater a página da Ponte, a gente fala, yes, conseguimos furar. Né? Eles leram. E a gente tem uns haters de estimação também, que são as pessoas que sempre mandam Todos mensagens toda segunda-feira, né? Chega lá e os caras... Mas enfim, brincadeiras à parte, é difícil, a gente se sente vulnerável. A gente teve um processo, enquanto equipe envolvida na cobertura dos fóruns de ódio do Dogolachan, que a gente cobriu desde 2017, e que depois da história lamentável de Suzano, voltou, né, à baila isso, né, esse tema. Fizemos também uma reportagem em parceria com a Cosette Roja, argentina, enfim, sobre o tema. Nesse episódio, foi um pouco assustador, porque eles passaram a atacar anonimamente, pela internet, e-mail, esse tipo de coisa, algumas pessoas da Ponte. Então, que estavam envolvidas na produção das matérias. Sim. E assusta um pouco o fato dessa ameaça não ter rosto. Sim. Porque você Exatamente, não sabe de onde... é o anônimo, né? É o anônimo. É o problema do anônimo. Do anônimo. Então, isso nos deu um pouco de preocupação. Mas eu queria chamar a atenção para uma outra ameaça, que tem a ver com o tema do programa e com a forma com que você puxou a conversa, que é essa censura institucionalizada, vamos dizer assim. Eu passei por uma situação, enquanto repórter da Ponte, de uma censura dentro da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. Depois do episódio de Guararema, onde 11 pessoas foram mortas pela rota, uma operação bastante questionável, Sim. E que a gente foi até a Secretaria de Segurança Pública para participar da coletiva. Havia tido uma convocação. Eu cheguei antes porque eu sabia que, embora toda a cúpula estivesse lá, com exceção do Dória, mas estavam lá, né, secretários, enfim, eu sabia que não iam fazer assim, pergunta de monte. Então eu cheguei cedo para me inscrever. Sim. E eu era a quarta inscrita, de 7 perguntas. Simplesmente me pularam na hora. Eu manifestei, eu falei, gente, pera lá, e aí passaram o microfone para outra pessoa, aquela loucura, coletiva encerrada, eu não consegui fazer minha pergunta. Um detalhe, minutos antes a assessora veio saber que pergunta eu ia fazer. Puxa, o que por si só já está errado, né? Sim. Porque se você está abrindo uma coletiva... As entidades de classe, o sindicato, a Abrage manifestaram, né, em nota repúdio a essa situação, mas o que me preocupa é isso, porque, de novo, a gente está falando de acesso. E se a gente tem um governante, um secretário, alguém do poder público negando o acesso à informação, é grave. Sim. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente para que a nossa programação chegue cada vez mais longe, se inscreva no nosso canal do YouTube/Rede TVT e torne-se membro. Ou então faça a sua contribuição em nosso Catarse. É só acessar catarse.me/TVT. A gente agradece.